Mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Que maravilha, que bom estar aqui nesta noite com vocês, no nosso culto Vida com Deus. Muito bom estar reunido com a igreja, apesar de que a correria está muito grande, né? Cansativo, o dia de trabalho, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Queridos, e eu quero, com a graça de Deus, compartilhar uma palavra com vocês, com a Igreja do Senhor, seguindo o nosso tema das quartas-feiras, que é Aviva a Tua Obra, Senhor, restaurando o fervor espiritual. Eu acredito que está sendo de grande valia para a igreja nós trabalharmos esse tema. Está sendo muito bom. A prova é que nós tivemos aqui um culto muito abençoado no domingo que passou, né? Meu Deus, indescritível aquele culto. Cheguei em casa com a Daniela já tarde da noite e nós fomos assistir o culto novamente. Isso foi muito bom mesmo. Nós conversávamos segunda-feira, depois do culto, eu, o irmão Gidel, a Lili, o Aldísio. E o Gidel falou algo interessante, que ele disse assim: pastor, não foi um momento do culto, foi o culto inteiro, né? Da oração inicial até o final do culto, foi o culto inteiro assim, a gente sentindo a presença de Deus, a gente sentindo o mover de Deus. Eu recebi mensagem de irmãos que estavam assistindo o culto, e eles dizendo: pastor, eu assistindo o culto e em lágrimas, chorando na presença de Deus, vendo ali o que Deus estava realizando naquele culto. Foi assim, maravilhoso. O presbítero Abner, depois do culto nós saímos para jantar, e ele deslumbrado com vocês, com a igreja. Ele: pastor Flauber, que coisa gostosa pregar naquela igreja. A igreja ela responde, a igreja ela conduz a pregação. Que maravilha, irmãos. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam para quem? Ao Senhor, né? Nós temos dias de muitas lutas, né? Os irmãos que são mais experientes na fé, sabem que tem dias que nós temos cultos aqui muito difíceis, né? Batalha espiritual, muita guerra. E nós não desistimos. Nós continuamos orando, nós continuamos perseverando na presença do Senhor, porque também tem os cultos abençoados e maravilhosos, como aquele de domingo que o Senhor nos deu. Então, irmãos, repetindo, eu quero continuar nessa temática de restaurando o fervor espiritual. Eu vou fazer uso a leitura de um versículo. Eu peço que os irmãos, sentados mesmos, abram a Bíblia em Juízes, livro de Juízes, capítulo de número 20, Juízes 20 e o versículo 34. Vamos partir desse ponto. Juízes, capítulo 20 e versículo de número 34. Eu vou intitular a mensagem de hoje da seguinte forma: vigiando para não perder o fervor. Vigiando para não perder o fervor espiritual. Então, Juízes, número 20, versículo 34, a palavra de Deus nos diz assim: 10.000 homens, escolhidos de todo Israel, vieram contra Gibeá. E a batalha se intensificou. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Eu vou reler a parte final do versículo. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente.
Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Pai, por essa oportunidade, por esta assembleia solene reunida, Senhor, aqui nesta noite. Ô Espírito Santo, fala aos nossos corações, meu Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, e nos ajuda a entender e a compreender, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Os que creem dizem amém. Amém. Meus irmãos, o contexto aqui, ele é muito fácil de entender. Os moradores de Gibeá, uma cidade que pertencia ao território da tribo de Benjamim, os moradores de Gibeá, eles haviam cometido um crime muito sério. Os moradores de Gibeá, irmãos, eles haviam abusado sexualmente de uma concubina de um levita. Um estupro coletivo. Foi algo tão sério que aquela mulher veio a óbito. Ela morreu. E aquele caso chegou ao conhecimento de todos os filhos de Israel, que ficaram chocados, porque o levita, de quem era a concubina, não se sabe o motivo pela qual ele tomou essa decisão, mas quando ele pegou o corpo da concubina, já morto, ele partiu o corpo dela em 12 pedaços. Está registrado no capítulo 19. E ele enviou cada pedaço para cada tribo de Israel. Então aquilo ali foi um choque. Todos tomaram um susto e ficaram perguntando: nunca se viu na história da nossa nação uma atrocidade como essa. Então aconteceu que os filhos de Israel, de tão revoltados com aquilo, eles tomaram uma decisão, irmãos, de fazer uma prestação de contas com os moradores de Gibeá. E aí Israel se juntou para batalhar, para pelejar contra Gibeá, contra alguns da tribo de Benjamim. Então, irmãos, nós lemos aqui no versículo que nós fizemos a leitura oficialmente, que foi uma batalha muito séria. Nós falamos aqui de 10 mil homens escolhidos de todo Israel para batalhar contra Gibeá, e a batalha se intensificou. A batalha foi muito séria. De início, os moradores de Gibeá, eles tiveram pelo menos 2 vitórias contra Israel. Mas depois os moradores de Israel, eles choraram na presença de Deus, pediram a orientação do Espírito Santo, e eles saíram para guerrear. Eles armaram uma emboscada contra os filhos de Gibeá, e então eles conseguiram derrotar os moradores de Gibeá e conseguiram vitória. Então, irmãos, diante desse contexto, eu quero tomar aqui para a nossa lição a maneira como os moradores de Gibeá se comportaram nessa batalha. Quero tomar aqui o comportamento deles e tentar extrair lições para a nossa vida espiritual, a respeito do nosso fervor espiritual. Então eu peço que os irmãos caminhem comigo de forma bem séria, para os irmãos tentarem entender aonde eu quero chegar, as lições que eu desejo aplicar nesta noite para a nossa vida. Existe uma coleção muito interessante, os colegas que pregam a palavra, eu incentivo vocês a adquirirem. Lições aos meus alunos, de Charles Spurgeon. São 3 volumes, muito bons. Eu estou lendo o 3º volume e, por incrível que pareça, hoje, lendo a página 213 e 214, eu vi Spurgeon falar um pouco a respeito disso aqui, ou a respeito do fervor espiritual. E Spurgeon, trazendo lições ali aos seus alunos, ele diz que o fervor espiritual é algo, ele está se referindo a pregadores, né, mas ele também fala em nível de igreja. Fervor espiritual é algo, irmão, que todo crente deve ter. É o fervor espiritual.
E ele diz que o fervor espiritual é muito importante na vida cristã, porém, esse fervor espiritual, diz Spurgeon, é igual a uma chama que pode se apagar. Se nós andarmos descuidados, esse fervor pode se apagar. É tanto que a série de mensagens que nós estamos anunciando tem por tema restaurando o fervor espiritual. Eu poderia também chamar de reacendendo a chama espiritual. Seriam sinônimos. Então Spurgeon diz que se nós não tivermos cuidado para manter o nosso fervor, para cuidar do nosso fervor espiritual, para cuidar da nossa vida, nós acabaremos igual a uma Laodiceia, mornos e sem nenhuma influência. Então, irmãos, seguindo esse conselho de Spurgeon e observando o texto que nós trouxemos hoje, eu queria ver aqui alguns pontos ou alguns fundamentos para a nossa vida, para que nós mantenhamos aceso essa vigilância para não perdermos o fervor, ou para atiçarmos mais ainda essa chama espiritual, esse fervor espiritual, essa chama pentecostal, vamos assim dizer. Então, irmãos, dentro do contexto, eu queria observar aqui com os irmãos, em primeiro lugar, cuidado com a soberba e a autoconfiança. Cuidado com soberba e a autoconfiança. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, se você estiver com a sua Bíblia aberta, se você puder olhar comigo o versículo 21 do capítulo 20 de Juízes, a Bíblia diz assim, olha: então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil homens de Israel. Primeira vitória. Então a Bíblia diz que o povo de Israel se animou novamente e tomaram posição contra os benjamitas novamente. E aí a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 25: os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro aos filhos de Israel e mataram mais 18 mil homens, todos dos que puxavam a espada, todos que estavam preparados para a batalha. Então nós vemos duas vitórias dos moradores de Gibeá e alguns momentos aqui nós lemos dos benjamitas. Duas vitórias. Interessante que eles estavam em número menor, mas quando eles saíam, eles alcançaram vitória. Então tudo bem. Eles saíram vitoriosos, só que no versículo 26, a Bíblia diz que os filhos de Israel choraram perante o Senhor, se humilharam perante o Senhor, jejuaram perante o Senhor e pediram a direção de Deus. E o Senhor disse: ataquem os filhos de Gibeá, porque eu vou entregar eles nas mãos de vocês. Então o povo de Israel voltou novamente pela terceira vez para batalhar contra os filhos de Gibeá, contra os benjamitas. Então o que acontece, irmãos? Quando vem a terceira batalha, os benjamitas, eles dizem assim: nós vamos derrotar eles da mesma maneira que nós derrotamos das outras vezes. Nós vamos derrotar eles da mesma forma que nós derrotamos das outras vezes. Isso está escrito no versículo 32. Quando foi anunciada a terceira batalha, então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados como das outras vezes. Ou seja, os benjamitas, eles entenderam que pelo fato deles já terem alcançado outras vitórias contra os filhos de Israel, a terceira vitória já era dada como certa. Eles estavam cheios de uma autoconfiança, de uma soberba, que eles acreditavam e achavam que a vitória era certa. Então eles não deram a devida atenção, irmãos, àquela terceira batalha. Meus irmãos, muitas vezes nós, crentes, agimos assim.
Às vezes, soberbamente. Muitas vezes, até de forma involuntária, nós agimos de forma soberba. Mas muitas vezes nós estamos cheios de nós, de autoconfiança. E achamos que, isso aí é fácil. Eu já enfrentei outras batalhas e venci. Vocês lembram da última quarta-feira que eu ministrei? Sobre um tipo de demônio que Jesus disse assim, esta casta. Os discípulos não conseguiram expulsar. Eles já tinham expulsado outros tipos de demônios. Mas quando eles se depararam com aquele tipo de demônio, com aquela casta, eles não conseguiram. A ponto deles perguntarem a Jesus o que foi que aconteceu. Que muitas vezes sobre a sombra de Pedro, os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, mas agora um jovem possesso nós não conseguimos. E na resposta de Jesus é como se Jesus dissesse, vocês achavam que a batalha era a mesma, e não era. Essa batalha era mais séria. E aí, irmãos, voltando ao nosso texto, nós lemos no versículo 34 que os benjamitas não imaginavam que o desastre era iminente. Meus irmãos, às vezes nós somos derrotados em provações, em situações, em tentações da nossa vida, porque nós estamos cheios de nós mesmos, de uma autoconfiança. Nós achamos que já sabemos, nós achamos que já temos a capacidade para determinada coisa. Às vezes, nós não queremos nem nos preparar, porque nós achamos que nós já temos uma capacidade suficiente. E aí, irmãos, nós somos tomados por uma espécie, eu estou tentando enfatizar isso, uma espécie de soberba, de autoconfiança. Nós estamos cheios de nós mesmos. E até chamamos a batalha de uma batalha fácil, já enfrentei coisa pior. Não, irmãos, cada batalha tem os seus significados. Cada batalha tem os seus poréns. Cada batalha tem a sua seriedade e a sua gravidade. E nós devemos enfrentá-las de uma forma séria. Por isso que nós precisamos, irmãos, todos os dias estar alimentando o nosso fervor espiritual. Estar aos pés do Senhor, orando, jejuando, buscando. Porque nós precisamos. Se não me falha a memória, Provérbios, capítulo de número 11. Provérbios, capítulo de número 11. E o versículo de número 2, eu vou ler apenas a parte A do versículo. Provérbios, capítulo 11, versículo 2, a Bíblia Sagrada diz assim: quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Os benjamitas, eles estavam cheios de si. Eles diziam de forma, vou usar esse termo, arrogante. Da mesma forma como nós vencemos daquelas vezes, nós vencemos de novo. E então, eles estavam agora correndo um perigo e nem percebiam. O desastre era iminente e eles nem imaginavam. Às vezes, irmãos, nós estamos nessa situação. O desastre é iminente e nós nem imaginamos. Irmãos, quem de nós conhece o dia de amanhã? Quem de nós conhece o que vai acontecer daqui a meia hora? Por isso que nós devemos, queridos irmãos, ter muito cuidado com a nossa vigilância, no nosso fervor. Precisamos ter muito cuidado, por quê? E aí eu passo para o segundo ponto da nossa mensagem. O inimigo foi derrotado a primeira e a segunda vez. Só que quando ele veio na terceira vez, ele veio com uma estratégia diferente. A Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 29, então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. Observe que agora Israel ele vem com uma estratégia diferente. Das duas primeiras vezes, foi, vamos dizer assim, 1 a 1. Os dois exércitos se enfrentando, combatendo um contra o outro.
Mas agora, o exército de Israel, ele toma uma nova decisão, ele lança uma nova estratégia. Ele coloca emboscadas. Sabe, irmãos, eu já falei aqui para vocês, não custa nada repetir, talvez alguém não tenha ouvido. A Bíblia nos fala de pelo menos 3 tipos de ataque de Satanás. 1 Pedro 5,8 diz que ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, de uma certa forma, a gente até sabe, quem avista um leão de longe já fica com cuidado. Então, é um ataque que a gente consegue prever e se proteger. Mas há um segundo tipo de ataque, se não me falha a memória, é 2 Coríntios 11. Vamos tentar lá? 2 Coríntios 11, se é mesmo? 2 Coríntios capítulo de número 11, só para eu ter certeza, para não dar informação errada. O versículo 3. O apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios 11, 3. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nesse ataque agora, como o diabo está se apresentando? Como uma serpente. Então nós sabemos que a serpente, ela consegue se camuflar, ela consegue se esconder, dependendo do tipo de serpente, da espécie de serpente, ela fica da cor da vegetação, e você vai passando, você pode pisar nela sem nem perceber. E o que é que vai acontecer? Ela vai lhe dar um bote. Mas também, se nós conseguirmos detectar onde está a serpente, nós vamos se esquivar. Mas aí a Bíblia diz, ainda em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 14, a Bíblia diz assim, e não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E aqui já é diferente. Porque um anjo de luz aparentemente é uma coisa boa. Então, esse terceiro disfarce de Satanás, irmãos, é um engano que muitas vezes nós caímos nesse tipo de emboscada. Então, pastor, no que tange ao fervor espiritual, que tipo de vigilância cabe para nós não cairmos nessas emboscadas? Para nós não cairmos nessas emboscadas. Irmãos, é aquela lição de Efésios, não tem outra explicação. Efésios capítulo 6, falando lá a respeito das batalhas espirituais e da armação, ele diz assim, olha, vistam-se, versículo 11 de Efésios 6, vistam-se com toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas, plural, ciladas do diabo. Israel atacou frente a frente, não deu certo, ele foi derrotado 2 vezes, o que foi que ele fez? Ele repensou a estratégia de guerra. E o que foi que ele fez? Vamos colocar ciladas, emboscadas, armadilhas. Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa peleja, a nossa batalha espiritual é dessa forma também. Satanás, ele usa estratégias. A palavra ciladas aqui também pode significar estratégias. Ele não conseguiu me derrubar com esse tipo de armadilha, mas ele tentará outras. Quando nós lemos em Lucas capítulo 4 que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, no finalzinho da leitura dessa epígrafe, vai dizer que Jesus conseguiu vencer, e a Bíblia diz assim, e Satanás o deixou até tempo oportuno. Significando dizer o quê? Que ele ia voltar. Até tempo oportuno. Então, aonde reside então a questão da nossa vigilância espiritual, no nosso fervor? O apóstolo Paulo está aqui dando a receita. Se Satanás vai atacar vocês com ciladas, então vistam-se com toda a armadura. Se você sabe que Satanás vai lhe atacar com emboscadas, com armadilhas, vista-se de
toda a armadura. Toda a armadura. E nós sabemos, irmãos, que essas armaduras, as armas, né, elas estão descritas aqui, a partir do versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ok? A armadura está aí. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz depois dele descrever os itens da armadura. Versículo 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, se Satanás, ele nos ataca com ciladas e com emboscadas, se nós temos o nosso fervor em vigilância, nós conseguiremos vencer. Nós conseguiremos vencer. Mas nós precisamos estar atento para um pequeno detalhe. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Qual era o tipo de emboscada que os filhos de Israel colocaram sobre os benjamitas? Versículo 31 de Juízes 20. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo, deixando-se atrair para longe da cidade. Até então, as batalhas que eles tinham travado eram próximos da cidade de Gibeá. Cidade aqui nos fala de segurança. Caso a batalha se intensificasse, como nós lemos em versículo 34, os gibeonitas, vou usar esse termo, eles teriam ali a segurança da cidade. Mas a tática de Israel não foi somente armar uma emboscada. A emboscada foi bem planejada. Vamos atrair eles para longe da cidade. Uma parte nossa fica aqui guerreando, outra parte do nosso exército, enquanto eles estão guerreando aqui, ataca a cidade. E os que atacarem a cidade devem dar um sinal. Vão atacar a cidade, vão matar os homens da cidade e depois vão incendiar. Quando nós, diziam os filhos de Israel, quando nós estivermos aqui batalhando com ele, a gente vai fingir que está perdendo. E eles vão ganhando terreno. Eles estão pensando que estão ganhando terreno, mas nós estamos tirando ele da cidade. Mas quando nós virmos que está subindo fumaça da cidade, então nós vamos agora atacar eles. E vocês do nosso grupo que estão na cidade, cercam eles. E aí eles estariam totalmente cercados. Nós estamos falando de fervor espiritual, amém, irmãos? Estou pregando assim devagarinho que a garganta chega a estar gosto de sangue. A estratégia do inimigo, não sei se me faço ser claro, é nos afastar da cidade. Leia-se, presença de Deus. A estratégia do inimigo é fazer com que a gente pense que está ganhando. Vou tentar exemplificar de forma alegórica. Eu estou bem, eu estou empregado, eu estou bem no meu casamento, meus filhos estão bem. Então eu começo a me distanciar da congregação. Eu já tenho mais um final de semana para passear e chego cansado, não tenho tempo para a igreja. Mas não tem problema, porque lá no meu passeio eu posso acompanhar pelo YouTube. Mas mesmo que eu não vá para um passeio, mas hoje é domingo, amanhã eu trabalho muito cedo, eu não vou para o culto hoje. Graças a Deus que Deus colocou no coração da liderança da IBBS e transmitiu o culto. Eu posso muito bem acompanhar daqui. E nós pensamos, irmãos, que está tudo bem, que estamos ganhando. Mas nós não imaginamos que o desastre é iminente. Irmãos,
Há quem diga isso, mas se você estudar tanto a Bíblia como a história da igreja, você vai discordar plenamente. Há quem diga que isso aqui é um ajuntamento criado pelos homens. Há quem diga que isso aqui não tem nada a ver com a igreja primitiva. Que isso aqui é um ajuntamento e eu não preciso estar nisso aqui todo dia. Há quem diga isso, quem defenda essa tese. Mas quando você lê a Bíblia Sagrada, o livro de Atos, e quando você lê a história da igreja, você vai ver que ajuntamento, irmão, foi por Deus. Não foi nenhum pastor, não foi nenhum pai apostólico que chamou a igreja de minha. Quem chamou a igreja de minha? Foi o Senhor Jesus. Ele que disse a minha igreja. Então esse ajuntamento aqui, irmãos, é uma criação do próprio Deus. Eu vejo muitos irmãos que pegam aqueles textos, né? E em tudo havia em comum, e eles se reuniam para o partir do pão, no templo e de casa em casa. Olha, a reunião acontecera nas casas. A igreja ela veio existir depois de Constantino, que instalou tudo isso, aquela coisa toda. Irmãos, basta você ler a Bíblia, na verdade, com calma. A igreja do Senhor, no seu nascedouro, ela era formada por quem, irmão? Judeus e gentios. Qual era a cultura judaica? Templo. Qual era a cultura gentílica? Casas. Então a igreja era uma mescla. E observe que quando as pessoas começavam a se afastar, começavam a se enfraquecer. Como nós entendemos de forma simbólica, uma brasa ela está acesa no braseiro, mas tire ela e jogue fora. O que acontece com ela? Ela se apaga. Então muitas vezes a estratégia do diabo, estou falando de uma delas, uma das emboscadas do diabo é nos afastar da cidade, leia-se, da presença de Deus. Eu falei em termos de congregar. Agora vamos falar em termos de disciplina espiritual. Aos poucos, sem percebermos, nós vamos abandonando a leitura bíblica. Aos poucos, sem percebermos, nós já não oramos como orávamos antes. Aos poucos, nós já não jejuamos. Eu louvo a Deus, porque a nossa igreja já está consciente de que quarta-feira é o dia do jejum. Eu tenho aqui a minha liderança, os meus obreiros, que hoje todos jejuaram por esse culto. As lideranças de departamento, todos estiveram em jejum por este culto. Louvado seja Deus pela nossa igreja, pela consciência. E eu sei que muitos irmãos talvez nem lembraram que hoje era o dia semanal do jejum, porque ontem à noite eu não coloquei o aviso no grupo de WhatsApp da igreja, né? Irmãos, amanhã é o dia do jejum. Puxa vida, pastor, por que o senhor não botou? Eu esqueci. Claro, eu gosto de colocar até mesmo para lembrar os irmãos, mas é interessante que todos nós tenhamos essa consciência. A quarta-feira da IBBS é o dia separado para nós jejuarmos, pela nossa igreja e pela causa que nós temos colocado nas mãos do Senhor. Então muitas vezes nós nos afastamos, irmãos, da presença de Deus. Paramos de ler a palavra, paramos de orar, paramos de nos consagrar, de jejuar. E o que é que acontece? Os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. E aí o que é que acontece, irmãos? Os filhos de Israel montaram a emboscada. E os benjamitas, ou os filhos de Gibeá, eles caíram naquela emboscada. A Bíblia nos diz, no versículo de número 44, que dos filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, todos estes homens valentes. O versículo 41, a Bíblia diz assim, olha, os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. No versículo 34 a Bíblia diz, eles não imaginavam o desastre. No versículo 41 a Bíblia diz, eles viram o desastre. No versículo 44 nós lemos o número de mortos e até nós lermos o final do capítulo,
vai aumentando o número de mortos dos benjamitas. Por quê, irmãos? Porque simplesmente eles se encheram de uma alta confiança. Da mesma maneira como nós vencemos as primeiras, nós vamos vencer novamente. E eles não atentaram que agora o inimigo vinha com estratégia diferente. E eles não se prepararam. Trazendo aqui, irmãos, as lições práticas para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa carreira espiritual. Irmãos, nós precisamos, nós necessitamos estar o tempo todo alimentando a nossa vida de fervor espiritual. A nossa chama espiritual, o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Chorando na presença de Deus por causa dos pecados que ainda não conseguimos nos libertar. Chorando na presença de Deus, irmãos, para que nós sejamos mais cheios do Espírito Santo. Chorando na presença de Deus, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. O irmão Alisson, ele deu um testemunho aqui, domingo. Ele ia fazer uma prova física para passar em um concurso. E ele disse que antes de sair de casa, ele fez a seguinte oração: Senhor, que o teu nome seja glorificado. E segundo ele testemunha, o nome do Senhor foi glorificado. Às vezes eu me pergunto, irmão, quantas vezes nós fazemos essa oração no que tange a obra de Deus? Quantas vezes nós saímos na rua para evangelizar com essa oração? Senhor, que o teu nome seja glorificado. Quantas vezes nós saímos para o nosso ambiente de trabalho com essa oração? Senhor, que o teu nome seja glorificado. Até mesmo quando nós vamos subir na tribuna para pregar, irmãos. Vocês estão ouvindo um pregador que prega pelo menos 2 vezes por semana. Pelo menos. Se eu não tiver cuidado, irmãos, eu vou subir nessa tribuna apenas para mostrar o meu talento, que não é lá essas coisas. Mas quando eu subir nessa tribuna, eu dizer, Senhor, que a palavra ministrada, o teu nome seja glorificado. Mas às vezes nós estamos tão preocupados, e eu falo aqui em nome de pregadores, que a gente, no dia que é convidado para pregar, a gente fica preocupado assim, ó, meu Deus, o que é que eu vou pregar? E de uma forma indireta, eu estou na verdade preocupado se a igreja vai gostar da minha pregação. Para depois, quando eu descer da tribuna, alguém chegar e dizer para mim assim, rapaz, que mensagem. Quando na verdade a minha preocupação deve ser, Senhor, não é o que eu vou pregar. Senhor, o que é que o Senhor quer falar para a igreja? O que é que o Senhor quer falar para a igreja? Se vocês observarem o que aconteceu aqui domingo, quem aqui lembra qual foi o texto que o presbítero Abner leu? Alguém lembra? Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aviva a tua obra, Senhor. Foi. De forma bem sincera, ele explorou o versículo? Talvez se tivesse alguém aqui, um professor de teologia, de homilética, dizer, como é que pode? Ele leu, mas não explorou. Ele não explorou. Mas ele falou o que Deus queria que essa igreja ouvisse. Ele mesclou passagens bíblicas com seu testemunho e a trombeta de Deus bradou aqui. Porque quando, irmãos, quando nós estamos alimentando a nossa chama do nosso fervor espiritual, quando nós estamos em vigilância, não cheios de nós mesmos, mas cheios do Espírito, não se distanciando da cidade ou da presença de Deus, mas dentro da presença de Deus, não caminhando de forma que desagrada a Deus, mas da forma que o Senhor é glorificado. Irmãos, Deus derrama a sua graça e o seu poder. Deus não depende de homens, os homens é que dependem de Deus.
Se eu, pastor dessa igreja, e vocês, obreiros, líderes, membros dessa igreja, se cada um de nós nos revestirmos do sentimento de que, Senhor, através da minha vida, através de um abraço que eu vou dar no meu irmão, através do conselho que eu vou dar ao meu irmão, pastor, Senhor, através dos encontros que eu vou ter domingo na minha igreja, Senhor, faz com que o teu nome seja glorificado. O que é que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer o que nós vivemos aqui domingo, igreja. Então, irmãos, vamos buscar cada vez mais sermos cheios de Deus, cheios da presença de Deus na nossa vida. Vamos, irmãos, em nome de Jesus, repreender todo o mal que vem contra a nossa vida, contra os nossos ouvidos, para ser escoado pela nossa boca. Vamos repreender, pelo contrário, vamos alimentar a nossa chama espiritual, irmãos. Aleluia. Vamos orar mais. Quem de vocês fez uma oração hoje por esse culto? Quem de vocês pediu hoje por esse culto? Separou ali 5 minutinhos para orar por esse culto, pelo culto de hoje. Vamos alimentar, irmãos, a nossa chama espiritual, e nós vamos ver grandes coisas acontecendo cada vez mais na nossa igreja. Irmãos, é fato, irmãos, Deus está operando em nosso meio. Deus, ele está fazendo coisas tremendas e maravilhosas, irmãos. A oração das primícias tem sido uma bênção. Irmãos, o clamor do meio-dia tem sido derramado o poder de Deus. Irmãos, os nossos cultos na segunda-feira, irmãos, Deus está operando algo tremendamente. E eu creio, irmãos, que Deus tem muito mais a fazer. Cabe a cada um de nós buscarmos ser cheios de Deus, ser cheio da presença de Deus e alimentar o nosso fervor espiritual. Fervor espiritual. A mão do Senhor está estendida, amém, igreja? O ouvido do Senhor está atento às nossas orações. E Ele está totalmente disponível, irmãos, para eu e vocês buscarmos a Ele, buscarmos a presença dEle, sermos cheios dEle. Ele diz em Lucas, capítulo de número 11: se vocês, sendo maus, sendo pais, pessoas más, pecadoras, vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, aí ele diz assim: quanto mais o vosso Pai Celestial não dará a vocês o Espírito Santo quando vocês pedirem? Nós sabemos que nós já temos o Espírito Santo. Eu acredito que ali Jesus está falando a respeito da manifestação. Se nós viermos aqui para clamar pela manifestação do Espírito Santo: Senhor, me batiza com fogo, Senhor, me enche com teu Espírito, Senhor, cega os meus olhos carnais e abre a minha visão espiritual, Senhor, para eu contemplar as maravilhas da tua lei. Nós vamos ver, irmãos, muito mais coisas acontecendo da parte de Deus aqui neste lugar. Nós vamos ver muito mais coisas, irmãos. Deus está pronto a derramar, Deus está pronto a revelar, e Deus está aqui esperando essa igreja linda, maravilhosa e abençoada buscar cada vez mais a sua presença, se derramar cada vez mais na sua presença, cheio do poder de Deus, cheio do fervor espiritual. Amém, igreja? Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus.